Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Pro itipupipi, tiri, tchutchutchuruchu, tchurutchutchuruchu, xuxa, tchurutchutchuruchu. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Pro itipupu do tchutchutchuru, tchurutchutchuruchu, tchurutchutchuruchu. Rios de prata, piratas, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, oh, oh, oh. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pro itapupu do no país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Pro itipupu do tchutchutchuru, itipupu tchu, tchurutchutchuruchu, tchurutchutchuruchu. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo, yeah, yeah. Sítio do Pica-Pau, sítio do Pica-Pau, sítio do Pica-Pau Amarelo. Yeah. Que coisa boa, Lembrou hein? do auditório, foi? Nossa, que delícia! Lembrei de tudo, voltei num... Pois é, Poxa, a voltando gente no volta tempo, para a né? idade, melhor idade da gente, né? Pois é. Crianças, né? Você, desde criança, você já tinha, de alguma maneira, a perspectiva de que você ia envolver as crianças de uma forma profunda e definitiva na sua vida, como você veio a fazer, quer dizer, se tornou uma profissional do mundo infantil, do universo infantil, enfim, com elementos de dramaturgia, elementos de música, elementos de artes plásticas, dança, tudo. Você, enfim, já tinha isso desde cedo, não, né? Acho que não. Porque eu nasci em Santa Rosa, que é no Rio Grande do Sul, que é uma cidadezinha muito pequena. Mas é muito, muito pequenininha. Ela nem tinha no mapa. Na época que eu vim do Sul para o Rio, eu me lembro que quando eu cheguei, eu procurava isso. Eu procurava no mapa a Santa Rosa e não estava ali. E então eu não tinha noção do que eu poderia conquistar. Eu queria, sei lá, eu queria que as pessoas me conhecessem. Eu era metidinha. Mas eu não sabia cantar. Eu não sabia dançar. Eu só queria aparecer, eu tinha vontade de aparecer. Eu me lembro que a minha mãe falava que eu ficava no banheiro cantando música, dizendo que eu queria um dia me apresentar no Chacrinha. Quando tinha, sei lá, casamento, eu queria ficar na frente da noiva para aparecer. Eu queria aparecer. Agora, Sim. não imaginava
que eu pudesse entrar no mundo infantil, porque aos 18 anos eu estava lançando, tinha feito revistas masculinas, eu tinha feito as 3 revistas aqui do Brasil, que é diferente de hoje em dia. Antigamente, as modelos, atrizes, elas faziam porque era o top fazer revista masculina. Hoje em dia já não, é uma coisa mais pejorativa. E eu estava lançando a revista, foi com o Maurício Sherman, me viu num programa, etc., que era do Ziraldo, e me convidou para fazer um programa infantil. Eu falei, esse cara tá doido, eu tô com a revista masculina na mão. Falei, como assim, né? Aí eu perguntei para ele, por quê? Que você tá fazendo você tá brincando? Ele falou, não. Ele me olhou, ele fez assim, você tem uma mistura de Peter Pan, sorriso de Doris Day e a sensualidade de Marilyn Monroe, que eu acho que as crianças e os adultos também vão gostar. Doris Day, com certeza, é uma referência desaparecida há pouco, Pois né? é, há pouco tempo. Linda, né? com as fotos que apareciam dela, quase todas, né? Da juventude e do momento. Sempre muito alegre, muito Muito sorridente. alegre, tudo, e parecidíssima com É você. mesmo? Ai, que bom. Não sei se era ela que era parecida com você ou você que era parecida com ela. Mas eu acho que essa vontade de chegar onde é que eu cheguei, tentando responder a tua pergunta mais precisamente, não, porque eu não sabia que nem existia esse lugar, sabe? Foi uma coisa assim tão envolvente, tão natural. Primeiro a fotografia, depois o convite para ir para a televisão, o medo de ficar na televisão sem saber o que fazer. Daí, depois de 2 anos na Manchete, o convite para a Rede Globo. Aí, na Rede Globo, aquela coisa voa. Então, quando eu fui, fiquei das 8 às 10, das 8 às 11, das 8 ao meio-dia, das 8 a 1h, de segunda a sábado. E aí, aquele boom acontecendo, tudo acontecendo muito rápido. Sem cantar, ser a maior vendedora, sem ser atriz, ser batendo bilheteria de cinema. Então, era uma coisa muito assustadora, tudo. Quando é que você, se é que houve um momento em que você tenha propriamente se dado conta, agora não tem jeito, agora não tem volta, agora eu sou responsável por isso, diante de mim mesma, diante de todo mundo? Foi tudo muito rápido, Gil, não foi assim. Mas uma vez eu pensei assim, eu acho que a criança gosta de mim por causa do meu visual, né? Sei lá, aí eu vou ficar velha, elas vão me descartar. E aí... Você tinha esse... Eu tinha. Aí me levaram na escola de cegos aqui em Laranjeiras, e as crianças que nunca me viram, elas falavam assim, Xuxa, você tá aí, me tocava e dizia, a sua voz me traz muita alegria. Aí eu falei, então não é o visual, é a voz, né? Eu falei, poxa, mas a minha voz, eu tenho voz infantil, e se ela mudar? Aí me levaram num lugar onde só tinha crianças surdas e mudas. E as crianças faziam com os sinais que elas gostavam de me ver. Aí eu falei, bem, então quem não me vê gosta de me ouvir, quem não me ouve gosta de me ver, isso aí tá complicado. E aí eu falei, olhei para cima, falei, então isso é um presente de Deus, acho que eu tenho que aceitar como se fosse assim, não tentar entender se era minha voz, se era meu visual, se era... Eu acho que é uma soma de tudo. Uma soma de tudo, uma feitiçaria, uma capacidade de enfeitiçar. Ai, que bom que você pensa assim, capacidade de enfeitiçar. Aliás, numa canção que eu fiz sobre você, eu digo lá num determinado momento, Xuxa, bruxa, neve na Bahia. Que é, enfim... A bruxa é isso aí que a gente estava falando. Essa capacidade, enfim, de encantar, de seduzir, de enfeitiçar, que sempre lhe acompanhou, sempre teve com você. E a neve na Bahia enfim, é a referência a um fenômeno que, do ponto de vista meteorológico, é completamente Impossível acontecer. Impossível, improvável, mas que do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual, exatamente, aconteceu, estava acontecendo com você. Isso é bom, isso é bom. Nunca tinha pensado por esse lado. Mas eu tenho que aceitar, tenho que aceitar. Eu acho que é mais fácil a gente aceitar até para entender. Porque eu tentei buscar isso. Tem tantas mulheres tão bonitas aqui no nosso país, tem tantas meninas e mulheres que estavam começando também junto comigo, que cantam muito bem, que interpretam muito bem, mas eu acho que é isso, virou mais a luz para o meu lado, era mais o meu momento, era o que as pessoas estavam naquele momento querendo ver e ouvir, porque eu não fui preparada para a televisão, eu não fui preparada para trabalhar com criança. A única coisa que é certo e eu amo criança, e eles sabem disso. Quando eu me encontro com eles, é uma troca de energia muito gostosa. Eles me dão
muita energia, muita coisa boa. Às vezes timidamente, não querem chegar perto de mim, eu respeito. Sim. Às vezes do jeito deles, olhando de longe. É diferente de um adulto que olha para você e te cobra do jeito que você está sentado, do jeito que você está vestido, do jeito que você está falando. Eles me aceitam do jeito que eu sou e isso é tão bom, sabe? Eu me lembro que alguns artistas brasileiros e etc. que foram vítimas de um certo preconceito de certos setores, digamos assim, mais de elite intelectual e etc. Um certo ranço de esquerdas ortodoxas, por exemplo, já no tropicalismo, em relação a mim, a Caetano, a Gal, a Tom Zé, a todos nós que fizemos o tropicalismo, esse tipo de preconceito se manifestava, uma dificuldade muito grande. E eu tenho a impressão que isso chegou até você também, a sua imagem. Sua imagem foi Detonada por algumas detonada, pessoas. rejeitada fortemente por certos segmentos, enfim, de nariz empinado. Como é que você sentia isso? Eu acho que é uma coisa que eu estava vivendo normalmente quando eu comecei a trabalhar. Eu recebi críticas de muitos lados, pelo menos por eu não estar preparada. Algumas eu entendi, algumas eu até aceitei, outras eu não aceitava muito pela minha imagem. Aquele estereotipo de loura burra, ou que está ali só para tirar o proveito de alguma coisa. O fato das pessoas não terem aceitado eu ter me relacionado 6 anos com a pessoa mais pública do Brasil e do mundo, que era o Pelé. Então, foi dos meus 17 aos meus 23 esse anos. problema, de uma certa forma, complicado no Brasil, da Foi. interracialidade, né? É uma coisa meio que eles não aceitavam isso. Uma loura nórdica, né, com um descendente de negro africano, né? Eu fui visto como uma coisa... eu fui apedrejada algumas vezes, mas eu acredito que se isso tivesse acontecido hoje em dia, na época que nós estamos com a internet do jeito que as pessoas antigamente, elas tinham que te mandar recado através de cartas ou terem alguma possibilidade de sair num jornal, né? Hoje em dia, não. Qualquer pessoa pode te detonar. Então, eu acho que eu teria sido muito mais detonada se isso tivesse acontecido hoje, eu com meus 20 anos, começando na televisão, ou tendo o sucesso que eu tive junto com a internet ali, eu acho que teria sido muito mais. Porque eu vejo que hoje em dia qualquer um pode falar. Antes tinham algumas pessoas de nariz empinado falavam. Hoje qualquer um se esconde atrás de um perfil falso, te detona, te fala coisas desagradáveis. Formas de anonimato que a internet garante. E eu sou uma pessoa assim, que parece que de vez em quando eles me esquecem, de vez em quando todos eles se lembram de mim, todos eles detonam. Sabe? Engraçado, interessante. Você, no início todo da sua descoberta do mundo, quando você começou a tomar consciência do que é o mundo ao seu redor e de como você deveria se inserir nesse mundo, aparecer era o seu principal propósito. Vontade de aparecer. Depois, não é? Isso, depois que você apareceu, isso se tornou... Aí você foi ver o aspecto dos inconvenientes. O preço, né, que você paga para isso. O preço que você paga para isso. Se eu falo alguma coisa que não agradou, nossa, mas vira uma polêmica do cão. Se eu não falo, vira também. Se eu faço, vira. Se eu não faço, vira. Então tem que tomar cuidado, porque se a luz está virada para você, você foi escolhida para ser criticada, qualquer coisa que você venha fazer, você vai ser criticado. Um outro agregado que veio no seu trabalho foi a expansão do território brasileiro para um território muito mais amplo. Você teve sucesso imenso na América do Sul, na América Central, países latinos, países de língua espanhola e tal, mas você chegou a ter também um período de trabalho. Eu me lembro de você em Los Angeles e outros lugares, Miami, outros lugares dos Estados Unidos,
fazendo também o trabalho, levando adiante o seu trabalho, Eu a tive sua que cantar carreira. inglês. Como foi? Chegou a cantar em inglês, né? Milarie, o Tindolelê, cantei em inglês. Eu fiz assim, eles queriam que eu fizesse um piloto para o Channel Family, da Military Army, lá em Hollywood. E aí eu fui, estudei 2 meses seguidos de inglês, depois eu fiquei mais um tempo lá e fiz 65 programas. Desses 65 programas, eles viraram para 2 anos e meio de programa. E fui para em outros países, como Israel, para poder falar e fazer clipes pela paz, cantando em 6 idiomas. Eles iam me ensinando os idiomas, tanto francês, alemão, hebraico, italiano, japonês, português, espanhol, já era o básico para poder cantar. Então, eu fui conquistando lugares que eu acho que não deu mais porque eu fiquei doente. Porque não era só para eu cantar, eu tinha que fazer, eu fazia os programas lá. Então eu ficava assim, 20 dias, um mês seguido nos Estados Unidos, depois eu ficava aqui no Brasil para fazer o programa diário, trabalhava muito para depois ir para o outro e tal. Então quando eu via, eu tinha... Bateu na saúde, Aí cansou. bateu, não tinha como ficar em pé direito, entendeu? Tive problema de coluna, tive problema de não me alimentar direito, não dormir direito. Então chega uma hora que a máquina começa a pifar e eu vi que não estava funcionando. E foi aí que veio um pouco a ideia de que agora tem que ter uma Xuxa que vai me seguir e ter uma filha, como você teve. Não, a vontade de ter filho eu já queria já. Você já queria há muito tempo. Já. Mas a oportunidade foi um pouco aí, quando você disse, do trabalho já tenho muito, já tenho tudo. Não, acho que foi mais o meu relógio. Eu tava todo mundo fala que a mulher, depois de 35 anos, é bom não ter o primeiro filho. E aí eu tinha terminado meu relacionamento com 23 anos com o Pelé. Depois eu engatei fiquei uns 2 anos sem namorado sérios. Depois eu fiquei com o Ayrton por 2 anos. Aí depois a gente separou. E aí ele morreu depois de um tempo. E aí depois eu reencontrei o pai da Sasha, que eu já tinha tido um affairzinho. Aí eu resolvi ser mãe. Ele me falou assim, não, só se a gente se casar. Aí eu falei, eu não estava querendo me casar, eu queria ser mãe primeiro. Daí eu queria fazer inseminação artificial. Fui para Los Angeles, para Pasadena, para ver como é que era. Mas eu estava namorando o Luciano, e o Luciano não achava certo isso. Daí a gente, então, numa conversa, resolveu, sem casamento, que o bebê tivesse um pai. Pela primeira vez que a gente fez as relações sem camisinha, eu engravidei. Aí, ou seja, já era destino para a Sasha vir. A Sasha veio, e aí, depois dessa coisa de virar de filha para mãe, ou seja, dos meus 34 anos para os meus 35 anos, que eu deixei apresentadora infantil, virou mãe, a filha virou mãe, a minha vida mudou por completo, porque eu comecei a olhar para as mães diferentes, eu comecei a olhar a vida diferente, eu comecei a ver meu trabalho diferente. Eu queria que ela sentisse orgulho de mim, eu queria não errar tanto como ser humano. Eu fiquei muito preocupada, o que eu ia deixar para ela nessa vida, tudo. Então, a minha cabeça mudou. Qual é o exemplo, tudo, qual é a referência, qual é o legado que vou deixar para ela. Mas, como é? Foi difícil educar? Tem sido difícil? Eu acho Sasha está com quantos 20 anos? anos. 20 anos. Ela já veio meio que preparada. Acho que lá em cima Deus já deve ter falado, tem que ir para aquela pessoa ali, vai ser... Ela já veio bem preparadinha para ser minha filha, sabe? Eu não tive muitos problemas normais na adolescência, problema totalmente normal, mas eu nunca foi uma coisa exagerada, tipo, não, ela foi problemática. Poderia ser. Porque eu a mimei, como eu mimo o filho de todo mundo, mimei ela bem. Poderia ser, por ela ser minha filha e querer que todo mundo... Mas ela não é. Ela anda de metrô, ela faz a comidinha dela, ela vive sozinha, ela dá valor à beça ao dinheiro que ela tem, que ela ganha. Ela se preocupa, em geral, com o mundo que ela vive, não só o mundinho dela. Então, eu acho que eu não errei como mãe, entendeu? Isso eu estou bastante feliz, satisfeita pelo resultado que tem. Eu sei que ela já veio prontinha, não veio... Tem crianças que já vêm com um chipzinho já para te deixar nervosa. Ela já não, me deixou para mim... Já veio mais calminha, sabe? Mas eu fiquei bastante... Minha vida deu uma mudada depois, porque nunca me passou pela cabeça
para não dizer nunca, vai, talvez de tantas pessoas falarem, eu cheguei a imaginar, mas não me passou pela cabeça que ela poderia ser a Xuxinha, a pessoa Sim. que poderia entrar no meu lugar e fazer. Mas se você me perguntar se ela tem a capacidade de ficar na frente das câmeras, eu acho que ela tem a capacidade de fazer o que ela quiser, porque ela é uma pessoa muito inteligente. A cabeça que ela tem com 20 anos, mas eu não tinha de jeito nenhum. A beleza, que sempre foi uma marca muito clara, muito nítida, muito associada naturalmente à sua imagem e à percepção dela, o modo como sua imagem chegou a todos. E o passar do tempo, a idade, o envelhecimento. Como é que você lida com isso? Então, Gil, essa porcaria desse colágeno que sai do nosso corpo é uma desgraça, viu? É horrível, cara. Eu posso... Vai descolando tudo. Poxa, esse tal de colágeno que a mulher, ou o homem, o ser humano não produz mais depois de uma certa idade é horrível. Porque você olha para tua pele, você puxa, ela não volta mais ao normal, as ruguinhas estão ali, vão ficar ali, sabe? A não ser que você entre nessa paura que muita gente entra, que é a tal do estica e puxa, e todo mundo fica com aquela mesma cara. Uma loucura terrível. Que eu acho que, assim, ou essas pessoas não têm amigos, porque eu não... Para chamar a atenção e dizer... Não faz isso. Olha aí. Porque eu acho assim, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Eu não sou contra as pessoas fazerem se te faz feliz. Mas eu acho que as pessoas não estão vendo certas coisas. Não, é um grau de deformação, assim... As pessoas estão deformadas. Que chega a uma coisa extraordinária. Eu percebo. Então, eu acho assim... Eu percebo, Xuxa. Tu tá percebendo isso, não tá? Eu percebo. Tá um negócio meio esquisito. E eu sinto muito por essas pessoas, porque eu acho assim, é imposto por a gente que está na frente das câmeras que a gente tem que ficar bem. Mas o mais importante é você se olhar no espelho e se gostar. E a gente acaba não gostando porque o colágeno vai embora, porque a idade vai chegando, porque você não tem realmente mais a mesma vivacidade, beleza de antigamente. Mas tem outra beleza, claro. Pois é. Se você puder fazer, eu me encho de ir na minha dermatologista tento fazer as máquinas possíveis para melhorar o colágeno, para melhorar ali. Mas eu morro de medo de fazer alguma coisa e mudar a minha cara. E eu sou muito cobrada disso. E os olhos da alma, como é que eles veem você no espelho? Quer dizer, você e sua interioridade, seu mundo de dentro, sua... Para dar um exemplo, sua relação com a ideia do fim, com a ideia de Deus, com a ideia da transcendência, do que vem depois, do que está além. Eu não concordo com essa coisa de você morreu aqui e acabou aqui. Eu realmente acredito que existem outras vidas. A minha filha, quando ela veio para mim, ela era pequenininha, ela tinha 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses. Ela falava assim, quando você foi minha filha, na outra vida, você morreu no mar, você sabia, né? Então ela falava coisas assim, sabe? E eu acredito realmente que não para por aí. E eu tenho uma relação muito forte com Deus, de conversar muito com Ele. E eu acho que não tem como parar também. Eu quero acreditar e, obviamente, eu nunca vou dizer tenho 100% de certeza que a gente não tem. Porque eu, por exemplo, a minha mãe, ela veio nessa vida... Sofreu pra caramba, criou só para criar a gente, morreu de uma maneira tão estúpida com essa doença Parkinson que faz você ficar presa no corpo. Ela não mexia nem um dedo, nem o olho mais ela mexia, foi apagando. Eu não acredito que ela, saindo daqui, ela acabou. Que no espelho... Ela tem que estar num lugar muito melhor. Da interioridade ela não estivesse vendo, né? Isso. Ela estava refletida de alguma coisa, estará sendo refletida sempre. E a minha relação com Deus é muito forte. Eu tenho o melhor público, eu tenho o melhor resultado, eu tenho tudo de melhor. Não pode vir de outro ser maior que seja Deus, tudo isso que eu tenho, entendeu? Se existiram outras vidas... Eu devo ter feito coisas muito boas para poder estar recebendo tudo que eu recebo hoje. Uma última coisa, assim, a sua fundação. Quer
Eu tenho a impressão que deve ter sido o gesto dessa generosidade toda que você se sente compelida naturalmente a ter, nesse sentido, agradecimento à vida, né? A tudo que a vida lhe propiciou. Foram E a 29 anos que eu cuidei da fundação sozinha. Agora está... Agora ela está voando sozinha, a fundação. Mas foram 29 anos que eu pude manter. E eu dei muito valor a coisas desses anos todos que eu convivi na fundação, aprendendo a história de cada criança que passava por ali, que vinha com os pais drogados, ou que batiam, ou que rejeitavam, ou que não aceitavam a vida deles e descontavam nas crianças. Porque a gente vem de uma educação onde, primeiro, a gente comprava um ser humano, que isso já é vergonhoso para qualquer... E ainda botava no tronco se fizesse alguma coisa errada. Então, isso está na nossa raiz. Bater na mulher, bater no filho, se fez alguma coisa errada, porque já lá atrás foi tudo errado, entendeu? Travestis, gays são apedrejados, mortos. Tem tanta coisa errada. Coisa. O ser humano está esquisito. E se você vai para a internet, você vê o povo se metendo se um deu para o cara, se o cara não deu. E vem ministras e tal, e diz que... o desenho animado da Frozen, que a Frozen é lésbica. Meu pai do céu, quando eu leio essas coisas, eu falo, onde é que está o... Onde é que vai parar isso? Isso vai passar, não vai? Eu que te pergunto. Não, eu acho que o tempo vai para frente. Vai. Volta um pouquinho, dá esses passos atrás, mas a seta do tempo é em direção a futuro e aperfeiçoamento. Mas, em nome de Deus, muita coisa está acontecendo de errado. Cabe a nós, de uma certa forma, através dos vários gestos a que somos autorizados, né? Um deles é a consciência política, é isso, é a compreensão da necessidade, enfim, de ter governantes, né, profundamente comprometidos com essa seta do futuro, com esse desenvolvimento, com essa progressão, com essa capacidade de compreensão maior do outro. Isso vai chegar, Xuxa, vai... Tu acha? Acho. E isso já está em nosso coração. Obrigado, querida. Obrigada a você, Gil. Que bom conversar contigo. Obrigada. Que bom. Apaixonante. Neve na Bahia. Ê, delícia. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.